Conferência da Saúde Mental Urgente, que começou ontem, hoje é o segundo dia, e hoje vamos falar sobre síndrome do pânico ou transtorno de pânico. Já quero dar boa noite para você. A conferência está sendo um sucesso, tivemos muitas buscas pelo que nós gravamos ontem, né, que foi sobre ansiedade, e hoje nós falaremos sobre pânico. E antes, nós queremos mostrar para você um vídeo do Dr. Lotufo, em que ele fala sobre a ansiedade. Então, e depois eu vou apresentar que o pastor já está aqui do meu lado, no estúdio, junto com o Dr. Rafael também, e daqui a pouco a gente vai começar a conversar com vocês e falar sobre tudo o que você quer saber e tirar suas dúvidas também. Então, vamos assistir agora um rápido vídeo, que é a segunda parte do vídeo do Dr. Lotufo, e daqui a pouco a gente já volta para falar sobre pânico. Assiste aí. Durante a pandemia, em que as pessoas ficam em casa, tem aumentado muito o consumo de álcool e os problemas dele decorrentes. Então, é algo que precisamos olhar e refletir a respeito, educar e tomar as providências necessárias. Mas o nosso foco hoje é sobre duas outras doenças. Em primeiro lugar, a depressão. Depressão é uma palavra com diversos significados na língua portuguesa. Mas, em termos médicos, o que nós chamamos de depressão é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas que caminha junto. A depressão, portanto, é um conjunto de sintomas. São mais de 100 sintomas que podem acontecer numa pessoa que tenha depressão. Mas destes, em torno de 13 são os mais importantes. A pessoa com depressão, ela tem um sentimento de tristeza. É uma tristeza de qualidade diferente do doutor. A pessoa diz claramente: o que eu estou sentindo agora é completamente diferente do que eu senti quando meu pai morreu. É uma tristeza diferente. Essa tristeza, ela pode ou não vir acompanhada de uma diminuição do interesse pelas coisas, de uma diminuição ou ausência de prazer pelas coisas. Coisas que a pessoa gostava de fazer antes. Ela não tem mais prazer. Não tem mais prazer. Um destes 3 sintomas, a tristeza, o humor depressivo, a perda do interesse ou a perda do prazer, sempre precisam estar presentes. Um deles. Mas, além disto, a pessoa tem uma sensação de desânimo, cansaço, sensação de peso no corpo. Ela pode se apresentar lenta, ela sente que seus movimentos e o seu pensamento e raciocínio estão lentificados. Ou ela pode estar muito aflita, inquieta, se mexendo em uma posição que é confortável. Ela tem dificuldades para raciocinar. Ela não consegue tomar decisões, mesmo decisões simples. Ela tem dificuldade de concentração. Ela lê um jornal, ela não consegue ler, ela não se recorda do que leu, não consegue assistir um programa na televisão, ela não consegue prestar atenção. O sono pode estar alterado, para mais, a pessoa ficar muito sonolenta durante o dia, ou insônia. Tanto uma dificuldade para adormecer, quanto um sono leve durante a noite, quanto o despertar precoce. A pessoa acorda de madrugada e, em geral, se sentindo mal e não consegue mais dormir. O apetite se altera. Pode aumentar o apetite e o peso, ou pode diminuir o apetite e a pessoa também ter uma redução do peso. O que a gente puder imaginar de pensamentos negativos, uma pessoa com depressão tem. Ela se sente burra, feia, fracassada, incapaz. Ela está desesperançada, não vê saída para aquilo que ela está sentindo.
ela tem sentimentos de culpa, e é uma culpa exagerada, às vezes até bizarra. Sentimentos de culpa, que uma pessoa normalmente não valorizaria aquilo, mas a pessoa sente. A pessoa com depressão, ela pensa sobre morte. Desde que morrer seria um alívio, até o pensamento de acabar com a sua vida, ela pode afastar esse pensamento, ou pode ter dificuldade de afastá-lo e considerar esta possibilidade. Ela pode orar, rezar, pedir a Deus que a leve, que ela se sente um fardo para as outras pessoas. E realmente considerar a possibilidade de suicídio, planejá-lo e executá-lo. Pessoas com depressão grave, em torno de 15% delas cometem suicídio. Então, a depressão é uma doença que mata. Com frequência, uma pessoa que sente depressão, ela busca ajuda de forma indireta. Ela, com frequência, ela busca um profissional de saúde para conversar nas semanas que antecederam o ato. Com frequência. E depressão pode passar desapercebida da pessoa. Ela pode procurar um conselheiro pastoral, ou um pastor, ou um sacerdote, um ministro religioso. Tá? Então, é muito importante a avaliação do risco. Perceber que esta pessoa tem um risco. Quais são os riscos, os sinais de risco? Falar sobre é um primeiro sinal. Se a pessoa fala sobre suicídio, a gente tem que estar muito alerta e conversar sobre o que está acontecendo. Às vezes a pessoa fala sobre indiretamente. Li uma notícia no jornal, vi um programa de televisão, um amigo falou. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e ir atrás do que está acontecendo. O segundo sinal de risco é o humor depressivo. A pessoa estar com a síndrome depressiva é um sinal de risco. Terceiro sinal, comportamentos de despedida. O adolescente que dá os seus objetos pessoais de presente, dona de casa que começa a ligar para suas amigas, o homem de negócios que faz o seu testamento, comportamentos que sugerem despedida. Suicídio na família é um sinal de risco. Então a gente precisa estar alerta a esses sinais e conversar com a pessoa sobre isso. Depressão é um problema de saúde grave, às vezes incapacitante, mesmo quando moderada ou leve, o sofrimento que a pessoa tem é enorme, enorme, é extremamente desconfortável. Um paciente diz assim: eu não desejo isso para o meu inimigo, porque a pessoa tem muito mal-estar. Entretanto, é um problema de saúde que tem tratamento. Nós temos tratamentos eficazes para a depressão. Tanto algumas formas de psicoterapia, como a terapia comportamental cognitiva, a terapia interpessoal, algumas formas de terapia psicodinâmica leve são eficazes contra a depressão. Nós temos medicamentos que são eficazes para a depressão e ajudam a pessoa em algumas semanas a voltar ao normal. Nós temos também tratamentos biológicos para aqueles casos de depressão mais graves. Eletroconvulsoterapia melhora 90% das pessoas que têm depressão. E há outros tratamentos biológicos que podem ser usados também. O cuidado com a vida espiritual ajuda também a pessoa que tem depressão. Nós temos relatos de depressão na Bíblia. Provavelmente Saul teve um episódio depressivo. Davi, em alguns salmos, ele sugere que tenha tido depressão. A mãe do profeta Samuel, Hannah, a Bíblia descreve sintomas muito sugestivos de depressão. Então, mesmo pessoas muito comprometidas com a fé podem ter depressão. É algo que foge do controle da pessoa. Mas a prática
da leitura silenciosa, a prática das disciplinas espirituais, a prática da meditação nas escrituras, a prática da gratidão. Muitos estudos mostram como a gratidão ela nos ajuda. A compaixão, a autocompaixão, porque a pessoa com depressão tem muitos pensamentos de crítica em relação a si próprio. Então, o cultivar das disciplinas espirituais é algo que pode ajudar bastante as pessoas e quem tem depressão. O próximo problema que eu vou abordar é um problema muito frequente, que são os transtornos de ansiedade. A ansiedade e o medo são emoções normais, úteis para o ser humano. Todos os animais têm medo. Medo é aquilo que nós sentimos numa situação de perigo. E ansiedade é a antecipação do perigo. Então, a ansiedade é até mais útil do que o medo. O medo acontece na situação. A ansiedade nos permite planejar, evitar a situação de perigo. Então, a ansiedade ela gera prudência, por exemplo. Ela faz com que alunos estudem mais, porque antecipam que podem ser reprovados na prova se não o fizerem. Então, é uma emoção útil. Se perguntarem para os pastores como é que eles se sentem antes de pregar, muitos contarão que estão tensos, ansiosos. Os artistas escrevem que a ansiedade antes da entrada do palco melhora o desempenho. Então, a ansiedade e o medo são emoções importantes e úteis. O problema é quando estas emoções surgem sem necessidade, são desproporcionais aos motivos ou não existem motivos e a pessoa está tendo aquelas sensações. O problema surge quando elas trazem desconforto, quando incapacitam o desempenho. Por exemplo, o estudante que se preparou, ele conhece a matéria, ele fica tão nervoso na hora da prova que tem branco e não consegue ter desempenho. A ansiedade é uma ansiedade que o está incapacitando. A ansiedade patológica, ela é sempre acompanhada de sintomas físicos. O coração dispara, a pessoa sua frio, treme, ela tem uma sensação de falta de ar, ela respira mais intensamente. E se ela respira muito intensamente, ela começa a ter formigamento na ponta dos dedos, uma sensação de tontura, de que as coisas ao redor estão irreais, ou de que ela está irreal. São sensações desconfortáveis que acompanham a ansiedade patológica. Olha aí, você pode acompanhar mais informações sobre ansiedade com o Dr. Lotufo, um doutor muito querido e que trouxe mais essas informações aí porque foi um sucesso ontem a conferência sobre ansiedade e hoje nós falaremos sobre pânico, sobre síndrome do pânico ou o transtorno de pânico. E o pastor Arival já está aqui conosco, junto com o doutor Rafael Menezes da Silva. Eu vou falar sobre o doutor, apresentar ele para vocês, para quem não conhece ainda, também é um doutor muito querido da nossa igreja, servo de Deus e do seu reino, membro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, formado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, especializado em psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, diretor técnico da RM Medicina. Então, hoje nós vamos falar sobre depressão e já pode ir preparando sua pergunta, que daqui a pouco eu vou ler aqui a sua pergunta e perguntar para eles. E agora eu quero dar boa noite para o pastor Arival e para o doutor Rafael. Boa noite, pastor. Boa noite, você que está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência de ontem, pelo carinho, pelo retorno, feedback que vocês deram. E eu creio que é uma grande oportunidade que a gente está tendo. Eu creio que esse encontro aqui, né, doutor Rafael, vai gerar outros encontros, porque
eu acho que os transtornos mentais, não é que eles estão na moda, é que eles realmente são os nossos companheiros, principalmente nesse tempo de pandemia. Eu quero agradecer ao Dr. Rafael, que gentilmente atendeu o nosso convite. Ele é um especialista, está aqui. E o nosso foco, eu quero deixar bem claro no primeiro momento aqui, é o foco médico. Nós queremos identificar ou conceituar o transtorno mental, nós queremos apresentar os sintomas e também os tratamentos disponíveis, né? Como é que o médico pode encaminhar uma pessoa que está com problema de síndrome de pânico, né? Ou transtorno de pânico, como é que ele pode ser encaminhado para um tratamento adequado. Bom, quero agradecer à IPP pela oportunidade de falar a vocês sobre um tema que eu particularmente acho bastante interessante. Das doenças que a gente tem tratado, é uma doença que causa muito sofrimento, uma doença que ela é incapacitante, tira a pessoa da sua profissão, tira ela do convívio social, tira ela do seu lazer, tira ela do seu trabalho. Então, é uma doença dessas que a gente trata na psiquiatria que eu gosto muito de falar. O transtorno de pânico, ele é caracterizado por um momento muito rápido. A gente entende que o ápice desse momento de sofrimento intenso é alcançado em 10 minutos, dura em mais ou menos 30 minutos a 50 minutos. Então é algo muito rápido, muito intenso, de uma angústia, de um medo de morrer, às vezes medo de enlouquecer. E isso vem cheio de sintomas físicos, que começam aqui, achando que você vai desmaiar, achando que você não vai conseguir respirar, dor no peito, coração acelerado, sufocamento. Só uma pergunta, doutor. Esse ataque de pânico, ele pode acontecer quando a pessoa está dormindo? Sim. O ataque de pânico, ele pode ser súbito, pode ser previsível ou imprevisível. Certo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador, se você falar para ele, entra nesse elevador, ele vai falar, não, eu vou ter um ataque de pânico, ele já sabe disso. Mas tem pessoas que têm ataques de pânico aí, às vezes a gente está aqui sentado conversando e eu estou aqui com um ataque de pânico. Sim. Quando isso acontece dormindo, é um desses ataques súbitos. Então a pessoa está dormindo e acorda naquele pavor noturno que a gente chama, dessa sensação incrível que é esse medo aí. É um termo que a gente ouve muito, né? Nós que somos leigos, né? Nós estamos aqui aproveitando a orientação do médico. Essa questão da agorafobia. Explica isso para a gente, o que é isso? Vou contar em poucas palavras, vou tentar gastar aí 1 minuto só. Um conto grego, inclusive. Diz que na Grécia Antiga, quando as pessoas saíam das suas casas para ir para o mercado fazer as trocas, elas passavam por florestas. E nessas florestas existia uma entidade que era o Pan. É uma entidade muito feia, com chifre, nem os pais dele queriam ele, de tão feio que ele era. E a diversão de Pan era assustar as pessoas. Quando esta pessoa atravessava essa floresta e encontrava com Pan, ela ficava muito assustada. Então, toda vez que um grego encontrava um outro grego, lá naquele estado de medo intenso dentro de casa, ele falava, se encontrou com Pan, então está em estado de pânico. Para onde eles costumavam sair? Era para o mercado, que na Grécia, em Atenas, chamava-se Ágora. Inclusive, existia uma estátua deste Pan na frente do Ágora. Então, se a pessoa tinha aquele medo intenso de sair de casa, não conseguia sair de casa, ele tinha medo de ir para o Ágora. Certo. Então, ele tinha agorafobia. A agorafobia nada mais é do que este medo de sair de casa e passar mal na rua. Então, ela fica em isolamento. É uma característica de quem tem transtorno de pânico. Muitos dos que têm esse transtorno de pânico têm a agorafobia. Hoje, a agorafobia é considerada uma doença, não mais um sintoma do pânico. Então, você tem pessoas que têm transtorno de pânico e pessoas que, além de ter o transtorno de pânico, têm outra doença agora, a agorafobia. Eu vi uma estatística aqui, que foi publicado pela CBN, né, principalmente nesse período de pandemia, né, porque nós temos aí uma
uma quarentena que praticamente foi imposta, né? Um isolamento imposto, mas há dados estatísticos que muita gente aqui em São Paulo, com medo de ser assaltado, com medo da violência, as pessoas não querem sair de casa. É uma coisa impressionante. Elas saem de casa só quando necessariamente, né? Ou para o trabalho, ou para alguma atividade, mas elas gostam de ficar em casa, elas têm medo de sair de casa. Isso seria uma manifestação da agorafobia? Sim, e, inclusive, é algo bem peculiar desse tempo. Então, uma das características do transtorno de pânico é a pessoa não querer ficar sozinha, inclusive em casa. Ela não gosta de ficar sozinha. Mas as pessoas ficam sozinhas porque não conseguem sair por causa da doença, mas a família tem que ir trabalhar, tem que estudar e ela acaba ficando sozinha. Certo. Na pandemia, isso tem acontecido ao inverso. Veja o paradoxo. Agora ela está com as pessoas em casa. Opa, já não estou mais sozinha. Só que o medo que antes era da violência, na pandemia, qual que é o medo? É de ser infectado. Então, o objeto que era para ser um alicerce, que era a companhia de um ente querido, hoje é algo que causa medo para ela, porque aquele ente querido pode passar a doença para ela. A pandemia trouxe esse paradoxo para a pessoa que tem pânico. Ela não quer ficar sozinha, mas também não quer ficar acompanhado com outra pessoa, porque tem medo de adoecer. Me diga uma coisa, explica para a gente aí, nós que somos leigos, existe uma diferença entre pânico e medo? Sim, o medo é um sentimento natural do ser humano. Quando ele vê algo que pode levar perigo para ele, ameaçar ele, ele vai sentir o medo. Quando você tem medo de algo que não é certo, ou até que é improvável, a gente chama isso de ansiedade. Ansiedade é tipo um medo, mas de algo que não existe, ou algo que pode nem existir. Sei. Agora, o pânico é um medo intenso em poucos minutos. Você sente aquela intensidade de sentimentos num pico, como eu falei, que pode levar apenas 10 minutos para chegar no seu ápice e mais alguns para sair desse ápice. Do ponto de vista da psiquiatria, o senhor que atende, né, as pessoas no consultório, etc., quais são os tipos de pânico mais comuns hoje na nossa sociedade? Por exemplo, eu conheço muita gente que tem pânico de avião, por exemplo, né? Eu já vi muita gente, quando eu fui embarcar em voos, a pessoa não consegue subir para poder entrar no avião. Ele trava ali na hora, ele tem uma angústia muito grande. Exato. A gente tem seriam caracterizadas fobias específicas. Essa de entrar no avião. Mas mesmo quem não tem uma fobia específica, às vezes entra no avião, vê aquela gente, aquele tumulto e entra num ataque de pânico. O que é que mais leva as pessoas a terem ataque de pânico? Primeiro, muitas pessoas. Ônibus, trem. Você está lá na apresentação de uma palestra, na igreja, e você pode ter um ataque de pânico inesperado nesse momento. Existem algumas substâncias que podem levar você a ter pânico, principalmente a cafeína. Uma pessoa que tem a predisposição de ter transtorno de pânico, se tomar muito café, ele vai ter ataque de pânico. Então, existem também substâncias que levam a isso. E hoje, na nossa sociedade, a violência. Então, só de você pensar que um ente seu pode estar correndo perigo na rua, ou você mesmo está correndo perigo na rua, isso pode levar a um ataque de pânico. Por exemplo, eu já me peguei, né, em determinadas situações aqui em São Paulo, em determinadas horas que eu parei no semáforo e eu ficava angustiado, olhando para os dois retrovisores ao mesmo tempo, e por aquele retrovisor interno. Sempre naquela angústia de que alguém poderia se aproximar, né? Mas o pastor já foi assaltado assim dentro de um carro? Fui uma vez aqui na Avenida Sumaré, né, um final de tarde, por um menino, né? Mas eu não... No momento eu reagi bem, eu abri a carteira, dei o dinheiro para ele, mas quando chegou em casa, quando eu estacionei o carro em casa, as pernas balançavam, acho que houve uma Aí questão de adrenalina ali que eu fiquei angustiado, né? Durante o ataque de pânico existe essa descarga absurda de adrenalina. Se a gente conseguisse medir isso no sangue na hora de um ataque, você ia ver essa descarga de adrenalina. Mas por que eu lhe perguntei se já tinha sofrido esse assalto? Porque a nossa memória, mesmo uma memória inconsciente, nos leva a isso. Uma pessoa que foi assaltada por um motoqueiro,
Toda vez que ela escuta o barulho de uma moto ou vê alguém com um capacete de uma moto, ele tem aquela sensação que aquilo vai acontecer de novo. E isso pode disparar algo que é incontrolável e súbito, que é o ataque de pânico. Certo. Eu tenho observado aqui na igreja, né, por exemplo, nós retomamos aqui os cultos desde o dia 5 de julho, fizemos todo o protocolo junto à prefeitura, e eu tenho observado que das pessoas que têm frequentado dentro desse limite que nós podemos acolher aqui, que 70% das pessoas que estão vindo não são os membros da igreja, são as pessoas visitantes. E a grande pergunta que eu faço é o seguinte: será que os membros da igreja, eles estão com esse medo, com esse pânico, né? Eles se sentem ameaçados, né, por essa questão do vírus, que é um inimigo invisível e imprevisível? O que você acha disso? Sim. Quando as coisas já são previsíveis, quando as coisas são visíveis aos nossos olhos, a gente já tem esse medo. Quando é uma ameaça que a gente não consegue ver e que pode vir de qualquer direção, é natural que o ser humano sinta essa ansiedade, sinta este medo. É claro que isso tem que ser proporcional. Se aquele grupo de risco que o pessoal fala, né? Se eu tenho uma saúde já abalada, se eu não tenho estruturas, é claro que o meu medo para ser contagiado, ele tem que ser maior do que uma pessoa que não tem isso. Não negligenciando a doença. Certo. Não que não tem que todas as pessoas tomarem esse cuidado. Todas têm que tomar esse cuidado. Mas é compreensível aquele grupo de risco ter mais medo. E aí você encontra uma facilidade, e eu acho isso fantástico. Fico imaginando uma pandemia dessa há 20, 30 anos atrás. A gente não ia ter esse suporte que a gente está tendo agora. Que é a mídia, que é o YouTube, que é as transmissões ao vivo. Então, se você tem esse suporte, essa facilidade, junta com o seu medo de adquirir a doença, realmente tem algumas pessoas que estão se acomodando e não vindo para o culto. Eu acredito nessa linha, não julgando ninguém, acho que cada um tem que entender os seus limites, mas sempre procurando um equilíbrio, né? Certo. Lídia, alguma pergunta aí? Temos várias perguntas, pastor, e muita gente participando do Brasil inteiro. Muito bom ter a participação de vocês. E, além do que já foi falado aqui, eu gostaria de perguntar para o doutor a pergunta da Raquel, que ela pergunta quais os sintomas da síndrome do pânico. Eu sei que a gente já falou algumas, mas quais seriam os sintomas, doutor? Certo. São muitos sintomas. Primeiro, para você caracterizar o transtorno de pânico, você tem que ter os ataques de pânico. São coisas diferentes. E aí sim, ataque de pânico vai ter os sintomas da ansiedade. Vou falar muitos agora, mas para você estar tendo um ataque de pânico, você precisa ter só 4. Vou falar uma lista completa, e se você tiver 4, de forma súbita e aguda, você pode considerar que está tendo um ataque de pânico. Então vamos lá. Formigamento na cabeça, tontura, sensação de desmaio. Descendo, a respiração, falta fôlego. Quem está tendo um ataque de pânico, a gente diz que está hiperventilando. É aquela respiração de cachorro, né? Onde entra pouco ar e sai pouco gás carbônico. Então, ela fica achando que não está entrando o ar, mas ele está entrando. Só que ela hiperventila e não consegue respirar direito. Descendo mais um pouco, um aperto no peito. Coração acelerado, você pega e sente aquele coração a 100, 150, 170 batimentos por minuto. Aí você vai para os membros, onde você vai ter formigamento, tremor, suor. Tem pessoas que ficam com as mãos encharcadas, formigamento nas pontas dos dedos. Descendo mais, é possível que apareça um distúrbio intestinal, onde prende o trânsito intestinal ou solta esse trânsito intestinal de uma vez. As pernas ficam fracas, você parece que vai cair porque as pernas estão fracas, então é melhor se apoiar. Junto com isso, eu tenho a sensação de medo intenso. Não adianta você estar com tudo isso e estar com uma sensação, medo, mas não é intenso, não, é um medo intenso de morrer. É a sensação de que você vai morrer naquele minuto. Para aquelas pessoas que já sabem que tem transtorno de pânico, elas sabem, não, eu não vou morrer porque nunca ninguém morreu de um ataque de pânico. Mas eu acho que eu vou enlouquecer, e ela fica com medo de enlouquecer. Então esses são os sintomas principais do ataque de pânico.
Para ter o transtorno de pânico, você precisa ter ataques de pânicos frequentes. 1 vez por dia, 3 vezes por semana, 4 vezes por mês. E esses ataques têm que ser súbitos, eles são inesperados. Porque, como eu falei, quem tem medo de alguma coisa, às vezes sabe que vai ter o ataque de pânico. Quem tem transtorno de pânico tem ataques inesperados. Não que ele não tenha os ataques esperados, ele também tem aqueles. Por incrível que pareça, ele tem os dois. Mas se você não tiver os inesperados, não é um transtorno de pânico. Aquele medo de sentir medo. Cara, eu tenho medo de pegar um ônibus porque eu sei que eu vou ter um ataque de pânico, então eu vou ficar em casa. Medo de ter medo é uma característica de quem tem transtorno de pânico. E por último, mudar a sua rotina por causa do ataque de pânico. Eu não vou mais em shopping porque a última vez que eu tive um pânico foi lá. Então eu sou uma pessoa que não pode ir para shopping. Eu não vou trabalhar mais com o meu chefe porque a última vez que eu tive um ataque de pânico foi por causa dele. Então eu nunca mais quero ver o meu chefe na minha vida. E aí começa a mudar a sua rotina diária por causa do transtorno de pânico. Então essas são as 3 características. Os ataques, medo de ter medo e mudar a sua rotina, mudar a sua vida por causa dos ataques de pânico. Uma pergunta que eu queria... Existe alguma relação entre pânico e aquela sensação de sentir-se perseguido? O cara desenvolve assim aquele sentimento de que onde ele vai, ele está sendo ameaçado, ele está sendo perseguido. Inclusive, às vezes, até em casa ele já está sentindo isso. Não. Sim. Na verdade, isso é um delírio persecutório, é um sentimento mais voltado para a psicose. Sim. O que seria o delírio? É você pensar, achar, ter certeza de algo que não existe. Sim. Então, eu já tive paciente que ele chegou no consultório, colocou uma garrafinha de água em cima da mesa, ele falou, doutor, eu acho que tem câmeras em todos os lugares. Eu falei, não tem. Tem. Você acha que tem câmera dentro dessa garrafa de água? Eu perguntei para ele. Ele falou, sim, tem. Quer dizer, é algo que não faz sentido nenhum, mas para ele é uma certeza absoluta. Isso é o delírio. Certo. E para aqueles que acham que estão sendo perseguidos, é o delírio persecutório. Então, é um pouco diferente do medo de estar sendo perseguido. Ele sabe que ele não está sendo. Quem tem o delírio persecutório, ele tem a sensação que está mesmo sendo perseguido. É uma realidade para ele aquilo lá. Uma pergunta, eu creio que todo mundo está assistindo aí, queria que você falasse para ele. Tem cura esse negócio ou não tem? Como é que faz? Você tem, que está aí, você que está aí. Eu sou um médico cristão e eu acredito que existe a cura para todas as doenças. Então tá bom, vamos lá. Com fé em Deus, a gente tem cura para todas as doenças. Agora, através da medicina, tem muita gente que se cura, mas não pelo tratamento. Sim. O tratamento psiquiátrico ele não dá garantia de cura para o transtorno de pânico. Certo. Vou repetir. Tem gente que se cura sim. Tem gente que teve pânico durante 10 anos na sua vida e depois de 10 anos tendo crise de pânico, não tem mais. Existem essas pessoas. Mas isso não graças a um tratamento que eu propus. Certo. Quando eu proponho um tratamento para o meu paciente, eu vou falar para ele o seguinte, olha, minha utopia, o meu desejo é que um dia, não sei quando isso vai acontecer, você não tome nenhum remédio por dia, mas ande com ele dentro do seu bolso, para se ter um ataque de pânico, tomar o remédio. Esse é o meu sonho. Certo. A maioria dos pacientes que eu considero, quer dizer, os pacientes que eu considero que estão sendo bem tratados, é o melhor tratamento possível, é aqueles pacientes que estão estáveis. Faz anos que não tem um ataque de pânico, mas estão tomando a sua medicação todos os dias. Esse é o tratamento em que a psiquiatria envolve. É claro que o tratamento não depende só da psiquiatria ou da medicação. Eu dependo sim de uma terapia, de uma psicoterapia. Eu dependo sim de mudança de hábitos. Eu dependo sim de ajuda de quem está próximo. Certo. Então, o tratamento completo ele não passa somente pela psiquiatria. Certo. Mas o meu tratamento psiquiátrico, o que eu ofereço para ele eu não vou dizer que você vai ser curado, porque isso a psiquiatria não pode te garantir. Mas eu vou dizer que você vai ser bem tratado e este pânico, isso vai desaparecer. Esse ataque de pânico não vai fazer mais parte da sua vida. Você não vai precisar mais desviar do seu caminho para evitar algo que vai te levar a pânico. Não, você vai ter uma vida normal. Então, seria isso o que a gente pensa na psiquiatria. Certo. Seria mais ou menos como aquela pessoa que teria pressão alta ou diabetes, ela vai ter um acompanhamento, vai ter uma medicação que vai ajudá-la
a conviver com aquela situação. É o tratamento, né? Um tratamento crônico que a gente chama. Com a diferença que numa diabetes ela é uma doença super silenciosa. A pessoa para de tomar um remédio, ele nem percebe. A pressão alta, a mesma coisa. Agora, a pessoa que tem pânico e para de fazer o seu tratamento, se ela não estiver estabilizada, ela para de fazer o tratamento, a doença lembra ela que ela está doente. Ela começa a ter ataques de novo de pânico. Você é um psiquiatra cristão, né? Eu sou pastor também, eu tenho a minha formação acadêmica na universidade, não nos seminários, né? E eu entendo que a ciência ela está a serviço do homem e que a verdadeira ciência ela procede de Deus. Todo conhecimento científico verdadeiro, né, procede de Deus. Mas eu vejo que algumas pessoas hoje, nessa área de aconselhamento bíblico, elas são muito críticas e contrárias à questão da terapia, por exemplo, do psicólogo, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque nós sabemos que toda a ciência ela tem linhas de pensamento, não só na psicologia, mas na pedagogia, em qualquer, que tem uma base epistemológica diferente da Bíblia. Sim. Mas nós temos, por exemplo, bons psicólogos cristãos, nós temos universidades dos Estados Unidos que desenvolvem pesquisa nessa área da psicologia, com pesquisas extremamente importantes. É a mesma coisa de um psiquiatra hoje abrir mão da neurociência. Né? Sim, porque não é impossível, porque hoje você tem que adequar, né? O conhecimento ele é cumulativo, ele é dialético, né? Às vezes você tem uma tese, vem uma antítese, forma uma síntese, aquela síntese vira uma tese, mas do ponto de vista científico, como é que o senhor vê isso? Porque eu me preocupo muito com os extremos que tem acontecido muitas vezes na igreja. Hoje, linhas americanas aí de aconselhamento bíblico, que nega completamente, por exemplo, que depressão é coisa do diabo. Depressão, o crente não pode tomar um faixa preta, não pode tomar um remédio controlado. Como é que o senhor vê isso? A psiquiatria, no meu entender, é uma ciência. E, no meu entender, ela é uma ciência que evolui. Certo. Quando a gente pega as ciências exatas, ainda assim essa ciência evolui. Quando a gente pega uma ciência biológica, como é a medicina e como é a psiquiatria, essa ciência ela está em andamento, é uma ciência dinâmica. A gente hoje tem um livro chamado DSM, é o livro onde tem todos os diagnósticos médicos. Certo. Ele hoje está na sua 5ª edição. E não é porque teve 5 edições, entre elas ainda teve revisões das edições. Como eu falei agora há pouco, a agorafobia era um sintoma até 3 anos atrás, hoje já é uma doença. Certo. Isso vai evoluindo. Mas vai evoluindo porque alguém quer que evolua? Não, vai evoluindo porque existem estudos, pesquisas, observação clínica que vai fazendo isso evoluir. Então, se depressão, em algum momento, para a igreja cristã, foi um problema de fraqueza ou de falta de fé, eu acredito e estou aqui para servir ao meu rei, para provar que não é falta de fé. Eu acredito que uma depressão, que uma ansiedade, que um transtorno de pânico seja uma doença, como qualquer outra doença do nosso corpo. Eu costumo dizer que se eu sento perto de uma pessoa e converso com ela 15 minutos, eu diagnostico 3 doenças nessa pessoa. Se alguém sentar aqui do meu lado, vai perceber. Olha, não olha para mim não, porque eu já tá, sou ansioso. Eu vou usar o meu exemplo. Se alguém sentar do meu lado 15 minutos, vai perceber que eu tenho calvície, que eu tenho miopia, que eu tenho obesidade. 3 doenças, olha aí. Doença não é pecado. Agora, quando você fala de uma doença que está aqui dentro, no teu raciocínio, no teu sentimento, é muito mais difícil de convencer uma pessoa de que isso é algo físico. Mas para isso, nós temos hoje neuroimagem, nós temos hoje genética e nós temos o fundamental, que é a observação clínica. Certo. A ciência psiquiátrica ela anda pela observação clínica principalmente. Certo. Não que não haja outros indícios médicos desta doença. Claro que sim. O meu papel hoje, em palestras, em entrevistas, em conversa com os meus próprios pacientes, é provar para eles que eles, sim, precisam buscar o tratamento para servir melhor a Deus.
Pastor, imagina se eu vou para o meu culto todo dia sem o meu óculos. Eu vou conseguir acompanhar o louvor? Eu vou conseguir acompanhar a palavra? Eu não vou conseguir prestar atenção por causa de uma doença. O que é mais fácil ou o que é melhor de se fazer? Você continuar nesta ignorância por causa de uma doença? Ou você, na segunda-feira, após esse domingo, ir com um oftalmologista e corrigir uma doença? E no domingo seguinte poder adorar e louvar o seu Deus corretamente? Eu acredito que a ansiedade e a depressão é isso. Como uma pessoa que está doente do seu sentimento, doente da sua mente, possa adorar e louvar o seu Deus de uma forma plena. Para isso, ela precisa se tratar. Deus vai corrigir isso por um milagre? Se for da vontade dele, sim. Mas é este o caminho que eu devo procurar primeiramente de forma ordinária? Não, de forma ordinária é procurar o tratamento. Eu tenho dito aqui, né, tenho repetido, que Deus cura, né, ordinariamente, né, Deus cura usando a medicina, e Ele pode fazer um milagre, isso aí, Ele é soberano. Né? Agora, nós não podemos negar os mecanismos que Ele coloca na nossa mão, os meios, que eu chamaria de meios de graça. Então eu vejo que a ciência é um meio de graça, né? A pesquisa científica. Então, eu estou colocando isso aqui, porque nesse livro aqui, eu escrevi com a doutora Roseli em 2010, e eu tinha uma angústia muito grande, porque eu vejo, muitas vezes, na televisão, esses pregadores aí da prosperidade, dizendo para as pessoas, joga o remédio fora, você está curado, Jesus já curou você, desvalorizando totalmente. Né? E eu trato aqui desse assunto, a doutora Roseli trabalha esse lado científico, e eu trabalho o lado pastoral. Inclusive tem um capítulo que eu escrevi aqui, que é sobre possessão demoníaca. Quer dizer, eu como pastor não posso negar isso, biblicamente falando, mas eu não posso pegar uma pessoa que está com depressão e dizer que ela está com demônio. Nós temos um trabalho aqui com os autistas, as crianças autistas. Uma mãe chegou em desespero aqui, porque ela foi numa igreja dessas aí, e o pastor disse que a criança estava endemoniada. E a criança era autista, entendeu? E nós, graças a Deus, temos um ministério aqui para cuidar das crianças e dar apoio aos pais cujos filhos são autistas. Entendeu? Essa questão do diagnóstico, ela é muito importante. E eu vejo que a ciência, ela não é contrária à fé. Né? Eu gosto muito do John Stott, que ele diz, crer é também pensar. Né? Crer é também pensar. Mas diga aí, Lídia, muitas perguntas, o povo está bombando aí. Tá mesmo, pastor, estão gostando demais. Tem muitas perguntas, quero agradecer a Miriam, a Bia, o Clodoaldo, a Vivian. E tenho uma pergunta para o doutor da Bia Betela. Ela tem uma pergunta para o doutor. A medicação com o tempo vai perdendo o efeito? Essa é uma pergunta que muitos pacientes me fazem. E depende da medicação e depende do contexto da sua doença. Então vamos trabalhar em cima do transtorno de pânico. Alguns médicos, ou não alguns médicos, mas em alguns tratamentos é usado uma classe de medicamentos que ela perde esse efeito com o tempo. O nosso organismo tem uma tolerância a essa medicação. O que é tolerância? É uma pessoa que tomava uma pequena quantidade de um medicamento e se satisfazia e ficava bem. Mas aí o corpo começa a acostumar, ele tem que ir aumentando. E aí começa a se acostumar com essa dose e tem que ir aumentando. Então existem classes de medicamentos, eu vou me referir aqui aos benzodiazepínicos, aos faixa preta. Aos medicamentos que são tarjados com aquela etiqueta preta, que o médico passa uma prescrição num receituário azul. Eles têm essa questão da tolerância, por isso que a gente fala que ele vicia mesmo. Mas não é todas as medicações que são assim. E eu não estou falando mal dos benzodiazepínicos. Foi uma ferramenta que Deus colocou na Terra para ajudar muita gente. E sendo bem usado, ela vai te ajudar. Então, sim, a medicação perde efeito dependendo da medicação. Tem uma outra situação. Você tem um transtorno de pânico, tem uma ansiedade e tem um contexto social, um contexto ambiental. E vamos imaginar que você comece a modificar muito esse contexto por uma perda familiar, por uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, e as coisas começam a ficar mais difíceis no teu ambiente.
É claro que a tua doença vai agravar com isso também. E aquela medicação que você tomava, que era uma dose X, essa dose hoje já não vai mais fazer o mesmo efeito, porque a situação mudou. E aí você tem que tomar, sei lá, 2x dessa medicação. Eu estou tentando usar um palavreado para não falar de nomes de remédios, tá? Tá. Só pegando um gancho aí, né, algumas pessoas, elas têm medo, né, de que crie-se uma dependência. Por exemplo, né, uma pessoa que tem ansiedade como eu, então eu tomo aí 10, 20 miligramas de paroxetina, um exemplo. Isso é viciante ou não? Não. Vou de novo. Eu gosto muito da oftalmologia, acho que eu deveria ter sido oftalmologista. Eu vou usar de novo a minha miopia. Tá. A minha miopia eu diagnostiquei com 8 anos, era 1 grau. E eu tratei, eu coloquei um óculos. Mas ao passar do tempo, a doença foi piorando e meu óculos foi ficando cada vez mais grosso, mais espesso. Hoje eu uso 3,5 graus, 4 graus. Então, toda doença pode ser progressiva. E dependendo da doença progressiva, você tem que aumentar as doses, como o meu oftalmologista aumentou as lentes, os graus da lente. Agora, se eu ficar sem esse óculos, eu não consigo fazer essa entrevista, eu não conseguia vir dirigindo para cá. Significa dizer que eu sou viciado em óculos? Não. O óculos trata uma doença e essa doença me deixa incapaz ou essa doença me traz sintomas. Quando eu tiro o meu óculos, não é que eu sou dependente dele, é que eu tenho uma doença. Então, muitas medicações, por exemplo, a que o pastor citou, uma paroxetina, por exemplo, quando você para de tomar, os sintomas da ansiedade, os ataques de pânico começam a retornar. E aí você fala, estou dependente do remédio. Não, você tem uma doença crônica que tem que ser tratada com a medicação. E quando você tira, a doença aparece de novo. Bom, muito bom. Vamos lá. Olha só, tem uma pergunta interessante aqui do Clodoaldo, que tem a ver com a pergunta da Cris, o Clodoaldo comentou o seguinte: as pessoas, quando sofrem uma crise de pânico, elas incorrem ao risco da perda de memória? E aí a Cris também comentou em relação à perda de memória, que ela falou: Lídia, por gentileza, gostaria de saber se lapso de memória pode ser um sintoma em uma pessoa com 55 anos. Falando do transtorno de pânico, o lapso de memória, não. Claro que num ataque de pânico a pessoa às vezes perde a consciência e aí realmente às vezes não lembra daquele ataque, do momento em que está tendo aqueles sintomas. Isso pode acontecer. Mas lapso de memória, por exemplo, eu esqueci do meu dia de ontem, esqueci do que eu fiz ontem, isso é por causa do transtorno de pânico? Não. Agora, tem medicações que realmente dão essa amnésia anterógrada, é o nome científico desse termo, desse lapso de memória. E esses benzodiazepínicos, eles podem acontecer isso. Não só eles, tem outras medicações que também acontecem. Você toma a medicação e logo, alguns minutos depois de tomar a medicação, você perde aquela memória de algumas horas, por exemplo, de 1 hora, de 2 horas. E aí no dia seguinte não se lembra desses momentos. Então isso pode acontecer pela medicação, pode acontecer pelo ataque momentâneo, aquele ataque momentâneo, mas não a doença, transtorno de pânico vai te levar a um problema de memória. O ataque de pânico tem um dos sintomas dele, é um sintoma estranho, que a pessoa se vê fora do corpo. Dissociação, é um dos sintomas do ataque de pânico. E é impressionante isso. A pessoa pensa que aquilo que está vivenciando não é real. É como se fosse um jogo de videogame ou como se fosse um filme. E aí ela começa a se ver fora do corpo. Estranho isso, não é que a alma dela saiu. É um sintoma. É uma sessão espírita quase. É um sintoma que existe até nome para isso, que é a dissociação. Tá bom. Mais uma pergunta? Vai lá. Olha só, a Miriam também falou o seguinte: o SPA, síndrome do pensamento acelerado, ele é o mesmo que a agorafobia? Pronunciei certo? Pronunciou certo, sim, agorafobia. Não. Síndrome do pensamento acelerado é uma das características da ansiedade, onde a pessoa começa a pensar tão rápido, geralmente, principalmente voltado para algo que pode acontecer ou não, mas o pensamento dela é tão desconcentrado que ela muda esse pensamento o tempo inteiro. Eu costumo dizer que ele é tão rápido que ela viaja o mundo inteirinho em menos de 1 minuto. É muito rápido. E aí quando ela para, por que eu estou pensando nisso? A gente começa a emendar um pensamento no outro, um pensamento no outro, um pensamento no outro. Essa é a síndrome do pensamento acelerado. Então não tem nada a ver com a agorafobia. A agorafobia é o medo de
passar mal na rua ou em um lugar onde está cheio de gente e não ser socorrido. E por isso se enclausurar dentro da sua casa ou dentro de um ambiente onde você se sinta seguro. Tem gente que tem agorafobia em andar na rua. Estou andando lá no centro de São Paulo, aí sinto aquele angústia, não é um ataque de pânico, é uma angústia, é um mal-estar, e a pessoa se sente segura dentro do seu carro. E aí ela vai para dentro do seu carro, respira lá um pouco, daqui a pouco aquele negócio passou. Também é considerado uma agorafobia. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, eu acho que é a pergunta que os nossos espectadores aí, crentes, né? A fé nos dá imunidade aos transtornos mentais? Estou levantando a bola. Pergunta boa, né? Tá boa para responder com o pastor aqui do lado. Não. A fé nos garante a salvação. Ponto. A fé nos deixa confiar inteiramente no nosso Deus. Ponto. Mas a fé não nos impede de adoecer. A doença ela vem para o crente e para o não crente, para o novo e para o velho, para o homem, para a mulher, para o rico, para o pobre. Doenças não escolhem as pessoas, nem se elas têm fé ou não. Existem inúmeros casos bíblicos, inúmeros, de pessoas doentes que não foram, em momento nenhum, abalados por sua fé, ou então foram criticados por falta de fé. Não é isso. Então, sim, a fé não te imuniza dos transtornos mentais, assim como não te imuniza de todos os transtornos. A diferença é que você descansa no nosso Deus, descansa em Deus quando está doente. E entende que aquilo é um propósito dele, que tudo aquilo está nas mãos dele. Quando você tem um ataque de pânico, a melhor forma de acalmar uma pessoa que está com um ataque de pânico é falar assim, olha, Deus já te tirou disso algumas vezes, não foi verdade? Isso não vai passar em alguns minutos, é ou não é? Então, confia no teu Deus, porque Ele sabe o que Ele quer para a tua vida. Tá, eu estou fazendo essa pergunta, porque aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu creio que tem acontecido também lá na igreja em Santo Amaro, nós temos recebido muitas pessoas dessas igrejas neopentecostais, onde elas foram, de uma certa forma, orientadas que crente não adoece, né? Que crente não fica doente, que crente não precisa tomar remédio, né? Que tomar remédio é falta de fé. Então eu estou colocando isso justamente porque você é um profissional de saúde, você é uma pessoa que tem um conhecimento tanto científico e também do embasamento bíblico para dar esse esclarecimento para a nossa eu lá no nossa comecinho, população. logo que eu me formei, ainda não tratava apenas com a psiquiatria, eu trabalhei num hospital e lá eu tinha esse problema. Sei. Cuidava de um paciente que estava internado há 10, 15, 20 dias, internações psiquiátricas são longas. Certo. Ele chegou lá muito mal. E aí, começou a melhorar, melhorou, dei alta. Falei, nossa, que bom, esse paciente conseguiu se livrar disso. Daqui a 2 meses ele chega lá, do mesmo jeito que estava. Não é possível, ele estava tão bem, como é que ficou desse jeito de novo? E aí a gente conversa com o familiar, não, ele começou a frequentar a igreja e o pastor pediu para ele não tomar mais a medicação. E aí ele voltava, isso para mim é um prejuízo. E o interessante, pastor, eu sem citar nome de qualquer pessoa, de qualquer religião, mas o interessante é que essas pessoas que dizem, esses líderes que dizem para não tomar a medicação, são os mesmos que tomam as medicações. Incrível, quer dizer, talvez até seja algo que ele queira fazer de bom para os seus membros, para as suas ovelhas. Eu vou estimulá-los a ter mais fé. Então, estimulando ele a não ter mais fé, eu não vou dar mais a medicação para eles, ou vou falar para eles não tomarem mais a medicação. Mas eles estão errados porque eles estão mentindo. No final das contas, se eles mesmos estão tomando a medicação, se eles mesmos estão doentes, se a família dele também está doente, por que as ovelhas não podem adoecer? É uma coisa que não dá para entender. Tá bem. Outra pergunta, Lídia. Tem várias perguntas, pastor, mas a Priscila Vieira, ela falou, já vi uma amiga ter um ataque de pânico na minha frente e não soube o que fazer. Nesse caso, o que é mais indicado para ajudar, né? Como atender uma pessoa, né? Exatamente. Lídia, eu vou ser bem honesto contigo, eu estava esperando essa pergunta. Que bom, obrigada. Eu entendo que
O meu papel aqui é servir ao reino, como eu sempre digo. Como é que você pode ajudar uma pessoa que está tendo um ataque de pânico na sua frente? Se o pastor tivesse um ataque de pânico aqui na frente, a reação mais comum das pessoas era em ficar assustadas. Ai, pastor, cuidado, cuidado, cuidado. Essa é a pior reação que a gente pode ter frente a uma pessoa que está tendo ataque de pânico. Primeiramente, mantenha a sua calma. Esse é o principal ponto. Segundo ponto, nós somos seres muito sensitivos. Então, use dessa sensação. Não só no falar. Pegue na mão, encoste na pessoa, dê um abraço. Sim. Ela vai estar tremendo. Peça para ela, posso segurar na sua mão enquanto você está tendo isso? Não precisa dizer para essa pessoa ter calma. Cara, tenha calma. Calma é tudo que ela quer ter. Ela vai fazer tudo para que fique calma, mas ela não está conseguindo, então não adianta falar para ela ter calma. Eu vou ficar aqui do teu lado, eu sei que isso passa. Eu já aprendi que isso passa em alguns minutos. Não já aconteceu com você alguma vez? Não passou? Ok, então uma palavra para ela ouvir, para ela sentir o toque. Uma coisa que ajuda muito é você distrair a pessoa. Tirar o foco do medo de morrer, do medo de enlouquecer, para outra coisa. Eu costumo falar para meus pacientes, se você está no teu trabalho e teve um ataque de pânico, vai lá para fora. Pega o teu celular, olha fotos de um dia de lazer, das tuas férias, de momentos agradáveis. Ou então você mesmo, com a pessoa que você conhece, começa a lembrar desses momentos com ela. Lembra aquele dia que a gente foi na praia? Lembra como aconteceu? Você tira o foco. Existe outra técnica que é você começar a fazer contas matemáticas. Conta de 3 em 3, 3, 6, 9, 20. Vai contando. Receita tabuada. Exatamente. Tudo para tirar o foco da crise. Uma coisa que a gente nunca deve fazer. Pastor, você está tendo um ataque de pânico, o que você está sentindo? Não pergunte o que essa pessoa está sentindo. Depois, no dia seguinte, o que você sentiu? Tudo bem, mas naquele momento não pergunte isso, porque o foco dela vai voltar para os sentimentos. Cara, eu estou sentindo o meu peito, ele vai arrebentar esse peito. Então não pergunte o que ele está sentindo, você tem que tirar o foco, estar do lado acompanhando, dar uma palavra de afeto, de conforto para essa pessoa nesse momento, e principalmente dizer que está junto, mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha. Eu falei lá no começo que uma das características da pessoa que tem pânico é que ela não consegue ficar sozinha, ela tem medo de ficar sozinha, de se sentir abandonada. Esta é a melhor ajuda que você pode dar. Eu acho que são algumas coisas simples que vai ajudar bastante. Primeiramente, não se apavore. Se você se apavorar, aí que a pessoa não vai ter confiança em mais nada. Tenta manter a calma. Se for para você ficar apavorado, sai de perto, peça para alguém chegar que esteja mais calmo. Tá bom. Mais uma pergunta. Olha só, a Liliane e o Eledes falaram de confundir os sintomas, né? E a Liliane falou assim, já tive muitas crises de pânico e no hospital os médicos confundiram o infarto e eu ficava dias na UTI. Confundiram com o infarto e eu ficava dias na UTI. É comum essa comparação do pânico com o infarto? Hoje, graças a Deus, estou curada. E também o Eledes perguntou se o síndrome do pânico pode ser confundido com o refluxo. Então, são doenças que são confundidas e são essas. E se pode ser confundido com infarto ou refluxo, doutor? Lídia, quando chega um paciente novo lá no meu consultório, que ele entra com uma sacola cheia de exames, eu já não precisa mais nem abrir a boca para dizer o que é que ele tem. Esse daqui tem ataque de pânico. Esse aqui tem síndrome do pânico. Porque antes de uma pessoa ser diagnosticada com isso, na maioria das vezes, ela foi no pronto-socorro 2, 3, 4 vezes. Já fez muitos eletros porque achou que estava tendo infarto. Já foi no gastro, porque tem mesmo esse refluxo. É um dos sintomas, como eu falei, gastrointestinais, ter refluxo, ter diarreia, ter constipação. Isso é dos sintomas. Fora isso, manchas na pele, coceira. Aí a pessoa vai para o dermatologista. Falta o ar, ele não consegue respirar, então eu vou para o pneumologista. O último que ele vai é no psiquiatra, e só vai porque todo mundo já mandou ele ir para o psiquiatra. Não é porque ele falou, agora eu me convenci. Não, nada disso. É porque ele já... Todo mundo está mandando, já que está todo mundo mandando. A organização que fazem é o pô. seguinte, tem os médicos e tem os psiquiatras. Como se os psiquiatras fossem uma né? É isso mesmo. É esse preconceito, né? O psiquiatra é médico de louco.
Todo louco vai com psiquiatra, mas todo psiquiatra só cuida de louco? Não, pelo contrário. Não. Se a gente for colocar numa porcentagem aí, as pessoas que têm isso, a esquizofrenia, é 10, 20% dos pacientes de um consultório. Certo. A grande maioria é ansiedade e depressão. Certo. Então, não tem que ter este preconceito. Tem que entender que existem as doenças da mente. Eu não tenho não, porque eu sou companheiro dos psiquiatras. Que bom. Eu sou frequente. Olha lá, Lídia. O Josiel Santos perguntou, fibromialgia é sintoma de problemas mentais? Quando eu estudei na faculdade isso, eu estudei com uma aula de psiquiatria, eu lembro até hoje, e o médico, né, o professor, falava o seguinte, olha, quando uma pessoa tem dores, e aí vai no reumatologista, e o reumatologista não vê nada, vai no ortopedista, e o ortopedista não vê nada, clama-se, ou pelo menos chama-se para uma entidade, que é a fibromialgia. Naquela época ainda não era bem considerado uma doença isolada, hoje ainda é, mas é uma doença que atinge as articulações, a musculatura, com dores que são aumentadas ou iniciadas dependendo do teu estado de humor, da ansiedade, da depressão. Então, qual é o tratamento para a fibromialgia? Mesmo que você vá num reumatologista tratar, o tratamento é com um antidepressivo que causa pouco de sedação. Então, a fibromialgia, sim, está bastante relacionada ao transtorno mental. Doutor, a Silvia perguntou o que o senhor acha sobre a internação compulsória de esquizofrênicos. Quem sabe responde ao vivo. Claro, né? Primeiro a gente tem que diferenciar, tem que esclarecer. Nós, na medicina, nós temos 3 tipos de internação. A voluntária, aquela que você vai lá com o seu médico e fala, doutor, eu sei que eu estou precisando, o doutor já me falou que eu preciso de internação, então eu quero me internar. Voluntária. Existem algumas doenças, imaginem aí, por exemplo, o alcoolismo, imaginem aí um transtorno bipolar, onde a pessoa está se sentindo muito bem naquela hora, mas precisa ser internada e a pessoa não quer ser internada. Aí um familiar próximo, pai, mãe, irmão, filho, um familiar próximo diz, doutor, pode internar porque eu me responsabilizo. Ela tem que assinar um termo de responsabilidade. Essa não é a internação compulsória, essa é a internação involuntária. E por último, nós temos a internação compulsória, onde eu falo com um paciente na minha frente, falo, você precisa ser internado. Ele diz, não quero. Aí eu chamo o pai, a mãe, o irmão, e falo, ele precisa ser internado. Não deixo. Mas o médico sabe que ele precisa ser internado. Então o médico pede uma autorização judicial para internar essa pessoa. Na esquizofrenia grave, naquele que o paciente não está sendo tratado, onde eu não consigo ter contato com um familiar e o paciente está fora da sua aptidão racional, esse paciente não tem como decidir se pode ou não pode ser internado. Se eu não tenho um familiar próximo para me dizer isso, ele tem que ser internado compulsoriamente, porque aquele paciente traz riscos para a sociedade, traz riscos para ele mesmo. Então, sim, a internação compulsória ela é legal e, em muitos casos, precisa acontecer. Doutor, a Edza perguntou, a crise psicótica está ligada à síndrome do pânico ou são 2 doenças diferentes no campo mental? Que pergunta boa, viu? Pergunta muito boa. São coisas diferentes. Vamos lembrar que na psicose, a gente está falando de coisas que não existem, que são irreais. Numa crise psicótica, num episódio psicótico, eu tenho sensação, sentidos de coisas que não existem. Eu cheiro algo que não existe esse odor. Então, por exemplo, a gente está aqui no estúdio e eu estou sentindo o cheiro de flores de velório. Não existe esse cheiro aqui. Então, é algo que não existe, uma sensação. Estou ouvindo algo que não está sendo escutado por mais ninguém. Pessoas gritando, gente chamando. Estou vendo coisas que não estão acontecendo. Estou vendo bichos subirem na parede. Então, são os 5 sentidos. Então, ele está sentindo algo dos 5 sentidos que não existem. Ou então, ele pensa algo que não existe, mas ele tem certeza que existe. Como eu falei agora há pouco do delírio persecutório. Isso é uma crise psicótica. No pânico, existe medo
e ansiedade intensa. E aí ele pode até sair da realidade, como eu falei, desrealização ou dissociação, mas isso não é algo que não existe, é algo que ele está sentindo. Não sei se eu consegui explicar direito, mas é basicamente isso. São coisas bem diferentes, mas que às vezes são confundidas. Tem uma pergunta aqui da Cíntia, que ela pergunta se um trauma pode ser superado ou sempre vai deixar um reflexo na pessoa. Não sei se tem muito a ver com a síndrome do pânico, mas eu acredito que muitos pânicos podem... A síndrome do pânico ela pode começar de um trauma pesado, né? Acredito que seja esse trauma. Sim. As pessoas que passam por traumas psicológicos, traumas de violência na infância, e às vezes nem na infância, elas são mais suscetíveis às doenças psiquiátricas como um todo, inclusive o transtorno de pânico. E, sim, é possível superar um trauma, claro que sim. Muitas pessoas superam isso. E superam de diversas maneiras, inclusive não precisa ser medicamentosa, às vezes não precisa ser nem terapêuticas, um aconselhamento pastoral, um aconselhamento bíblico faz com que você supere traumas. Então, essa superação, ela acontece, ela deve acontecer, ela é estimulada, às vezes precisa de uma ajuda profissional do campo da psicologia ou da psiquiatria. Tem mais uma pergunta aqui, pastor, que pergunta se pode ter tudo junto, ansiedade, depressão e pânico. Sim. Na verdade, essa divisão, a divisão entre ansiedade e depressão, ela existe há pouco mais de 100 anos. Ela começou com Freud. Foi ele quem dividiu a primeira vez a ansiedade da depressão, na neuroses que ele falava, né, e na astenia. Então, mas na maioria das vezes elas acontecem juntos. Paciente que tem depressão pode ter ataques de pânico e pode evoluir com a síndrome do pânico. E pacientes que já têm uma ansiedade desde criança, uma tendência maior a ter depressão. Então, sim, muitas vezes existem essas comorbidades que a gente fala. Eu quero falar um pouquinho agora, né, pra gente, nós já estamos chegando na reta final do nosso programa aqui hoje. Eu creio que a igreja, né, no contexto da pandemia que nós estamos vivendo, ela tem um papel muito importante, né, em esclarecer isso para a população. Existe aquilo que é do ambiente espiritual e aquilo que é do ambiente científico, né, aquilo que é do ambiente comportamental, né, e qual seria a palavra médica que o senhor daria hoje, né, nesse contexto de pandemia, eu diria para a liderança das igrejas, para os pastores, para os líderes, né? Na sua visão médica, né? Porque essa questão da pandemia, do coronavírus, ela tomou uma conotação muito política, muito ideológica, uma discussão muito grande, né? Se o Bolsonaro diz que tem que tomar cloroquina, eu sou contra, né? A autonomia dos médicos, de uma certa forma, foi tirada na questão da prescrição, depois eles voltaram atrás. Então, qual seria a sua palavra como médico para a liderança né, pastoral, a liderança cristã hoje, nesse contexto de pandemia? Sim. Eu sou uma pessoa calma, o pastor deve ter percebido isso. Então, a minha primeira recomendação, se eu pudesse voltar há 5 meses atrás e um pastor de uma igreja perguntasse: Rafael, o que agora? O que nós devemos fazer? A minha palavra era ponderar, ter calma. A gente está à frente de um monstro que está sendo colocado em evidência, que é o coronavírus. Ele existe, certo. Ele é algo ruim, mas a gente tem que ter calma. Eu acho que a liderança da nossa igreja se assustou muito também. E aí, o que hoje acontece, que são nossos cultos hoje presenciais, com todo aquele cuidado, isso já, no meu entender, há 5 meses atrás deveria estar acontecendo. Continuar tudo isso com muito critério de cuidados, mas não, eu entendi que a liderança da igreja teve medo mais do que o normal, teve ansiedade. E em momento nenhum, pastor, se você olhar aí os critérios da pandemia, em momento nenhum foi negado os cultos presenciais. Eu sei. Mas a gente
por cautela, por medo, será que alguém vai falar mal, vai falar bem? A gente acabou fazendo isso. E isso trouxe ansiedade e medo para os cristãos, para os fiéis. Bom, eu não posso voltar 5 meses atrás e dar esse conselho. O que eu posso fazer é a partir de agora. A liderança da igreja tem que trabalhar com cautela, pensando nos seus fiéis, porque toda palavra que é dita em um púlpito, ele é levado muito a sério para o cristão, porque ali está o seu líder espiritual, o seu pastor, é a pessoa que entende das coisas. Então tem que ser muito bem ponderada para que este medo, para que este monstro que já existe mesmo, não seja supervalorizado. São palavras de conforto e de calma, e não palavras catastróficas, que é o que a gente tem visto muito acontecer. Isso. A imprensa, acho que a mídia hoje faz isso, né? Por questões políticas, ideológicas. Ao mesmo tempo, você não pode negar o problema, né? Sim. E a gente tem procurado aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, desde que foram suspensos os cultos, depois nós, a partir do dia 5 de julho, retomamos os cultos, foi feito um protocolo junto à Prefeitura, né? Hoje nós voltamos já aos cultos presenciais, mas eu vejo que grande parte, a maioria da igreja, está apavorada, está angustiada, né? Quer dizer, nós não estamos negando a existência do problema, é que o problema ele tomou uma dimensão que as pessoas estão atemorizadas, horrorizadas, né? Então, saúde mental urgente. Urgente. Eu acho que esse é o tema do nosso programa. Eu creio que nós estamos, nesses 3 dias aqui, fazendo de uma forma provocativa, mas eu creio que nós vamos depois gravar alguns programas do ponto de vista educacional, de orientação médica, não somente sobre esses 3 transtornos que nós estamos tratando aqui, e outras, vai sair o coronavírus, outras pestes perniciosas virão até Jesus voltar. Quero agradecer ao doutor Rafael, se o senhor quiser dar uma palavra final aí. Mais uma vez, eu amo isso aqui. Eu amo poder, do pouco que eu conheço sobre a saúde mental, do pouco que eu conheço sobre a teologia reformada, poder servir a vocês que estão aí ouvindo a gente pelo YouTube, servir a vocês que estão com alguma dúvida. Eu amo fazer isso, pastor. Se você quiser me convidar a fazer isso todos os dias, eu vou programar para fazer isso todos os dias, porque eu amo fazer isso. Então, você vai passar no departamento pessoal e assinar, deixar a carteira. É contratado, viu, líder? Vamos ter um programa de transtorno mental aqui. Então, eu agradeço toda mais semana. uma vez a IPP por essa oportunidade. Obrigado. De me deixar servir. Eu sou um evangelista, acho que muito ruim. Eu não sou daqueles que vão na praça pública e falam, Jesus te ama. Mas no que eu sei fazer, eu tento fazer isso em pró ao reino de Deus. Tá. A minha palavra é uma palavra de gratidão a Deus por essa oportunidade. Dizer que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela reconhece a fé, a nossa dependência de Deus. Graças a Deus nós temos o trabalho aqui de aconselhamento bíblico, nós temos o trabalho de capelania hospitalar, temos o trabalho aqui do consultório médico na igreja, temos o trabalho dos psicólogos crentes, cristãos, que fazem o acompanhamento de pessoas. Então, graças a Deus, eu creio que a nossa igreja ela tem sido relevante nesse momento angustiante que o mundo está vivendo. Eu acho que o papel da igreja não é fugir dos problemas, é encará-los, trazendo as respostas bíblicas e científicas para que a gente possa superar tudo isso com a graça de Deus. É isso aí. Muito obrigado, Lídia, pelo todo o nosso pessoal técnico aqui. E amanhã nós estaremos aqui encerrando com o doutor Marcos Vinícius, né? Ele estará aqui conosco falando sobre depressão. Eita, coitado. Depressão. Amanhã o negócio vai pegar fogo aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pode falar, Cid.
É isso aí, ficamos por aqui hoje, segundo dia da Conferência da Saúde Mental Urgente, como o pastor falou. É um privilégio, né, compartilhar isso com você. E amanhã estaremos aqui, como o pastor falou, com o Dr. Marcos Vinícius, médicos, né, e falando sobre depressão. E compartilhe esse link, gente. Envie para pessoas, as pessoas precisam saber dessas informações, tirar suas dúvidas e a gente está aqui para isso. A gente espera por você amanhã. Fiquem com Deus. Até amanhã.